Tem uma coisa que acontece quando você tá fazendo dieta, emagrecendo, que é uma coisa chata. E ela acontece com, 95% das pessoas que começam a tentar emagrecer e mudar os hábitos de vida. Que é o seguinte, você começa na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, perdendo muito peso. Só que à medida que avança esse processo de emagrecimento, mudança de hábitos, enfim, chega uma hora que o corpo para de responder. É simples assim. E você se desmotiva muito, você às vezes tá fazendo tudo o que você tava fazendo desde quando começou. Só que o corpo para de perder peso. Isso é algo que desmotiva muito quem tá passando por isso. Desmotiva um profissional, às vezes até mesmo um nutricionista que tá conduzindo. Mas a gente hoje sabe que isso é algo que dói, entendeu? É chato, não vou mentir pra você. Mas é normal. E hoje a gente vai falar justamente sobre esse efeito que incomoda tantas pessoas que passam por um processo de emagrecimento. Tô querendo emagrecer, estava dando tudo certo e agora, de uma hora para outra, não tá dando mais. Meu corpo parou de emagrecer, parou de responder e eu entrei no efeito platô. Segura que lá vem pedrada, vamos pro vídeo de hoje. Tem que mostrar essa garrafa térmica pra todo mundo agora, gente. Olha que linda essa garrafa térmica, para! Coisa maravilhosa, mais chique do mundo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, me chamo Dayana Parizato e nesse canal aqui eu te ensino a ser saudável, a modular o teu corpo e entrar numa reeducação alimentar. Você nem vai ver acontecendo, vai ser tão óbvio, fácil e simples pra você que ter um corpo extremamente definido vai ser o teu único destino. Você duvida? Então me acompanha por aqui que o conteúdo nesse... Nossa, eu ia falar nesse... Eu não sei o que eu ia falar. Meu conteúdo daqui é muito bom. Ó, não adianta a pessoa se inscrever e não apertar no sininho, tá? Não adianta nada. É, clica no sininho, façam as coisas, entendeu? Pra você ser notificado, a sua melhor versão só depende de você, esse tipo de conteúdo te ajuda demais. Se liga, gente, agora vamos falar sério aqui, tá? Eu sei que emagrecer é um tema que fica em alta, como profissional da saúde eu sei mais do que ninguém. Só que a gente esquece que emagrecimento não é uma coisa que o corpo ama, né? Ele vê assim, você tá incomodada com as suas gordurinhas. E ele vê isso, tá bom, a Marcela tá querendo emagrecer, vou ajudar ela. É claro que não. Sabe aquela sensação de que o corpo ele tá conspirando contra você? Então você faz um estímulo e ele joga pro outro lado, você tenta emagrecer e ele resiste? Se a gente for parar pra pensar, o emagrecimento ele funcionou até aqui como um mecanismo de evolução do ser humano. É por isso que a gente sobreviveu por tantos e tantos milhares de anos sem ser posto em extinção. Porque a gordura que a gente tem é uma reserva de emergência. Na antiguidade, diferentemente do que é hoje, a alimentação ela era um recurso muito difícil de se obter. O ser humano passava dias sem acesso à alimentação porque caça e plantas não era algo recorrente. Então essa oferta de energia era muito difícil. E calma, eu sei que você quer saber sobre o efeito platô, mas você tem que entender sobre como o seu corpo funciona para conseguir modelar ele. Então se liga nessa ideia. Por naquela época da antiguidade ser tão difícil encontrar alimentos realmente nutritivos e que tivessem energia para o ser humano, que o mecanismo de estocagem de gordura foi tão precioso na nossa evolução. Ele funciona basicamente a nível fisiológico como uma reserva de emergência funciona num banco. Se você tá duro e você quebrou, não tem dinheiro e você tem uma reserva de emergência, você pode respirar em paz, que você não vai morrer, você não vai quebrar totalmente, vai ter uma graninha ali caso tudo dê errado no seu trabalho. E Dayana, o que isso tem a ver com o meu corpo, com o meu emagrecimento? Minha filha, tem tudo. Seu corpo vê a gordura que hoje você quer perder no emagrecimento como algo preciosíssimo para a sobrevivência dele. A diferença é que agora a gente não lida mais com escassez, a gente lida com excesso, com iFood, com comidinha de bairro, com padaria gostosa. Tá entendendo o negócio? O problema mudou aqui de cenário. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que naquela época o nosso problema era escassez, que a gente não tinha alimento, bicho pra matar, pra caçar. Tô falando assim de uma forma de brincadeira pra gente entender, mas veja bem, hoje o nosso problema ele é bem diferente. Hoje em dia o problema é o excesso de alimentação. Só que o que acontece? Por mais que você hoje seja muito moderninho, tenha hoje um celular, uma facilidade de pedir comida e uma oferta de alimento muito grande, gente, desculpa, o teu corpo ele mantém aí essa fisiologia milenar. Então ele não atualizou, ele não modernizou à medida que a facilidade de comida modernizou. Então, ele ainda continua vendo a sua gordura como algo importante de se preservar. E você não percebe isso no começo do emagrecimento. Então, se você tá, por exemplo, em obesidade, em sobrepeso e começa uma mudança alimentar, teu corpo perde muito peso, ele perde gordura. Só que a gente tem hoje bem claro na literatura que a partir de 14 dias, os corpos começam a mostrar uma certa resistência nessa perda de peso. E é aí que você estagna. E é chato pra caramba, porque você tá lá fazendo tudo, teu corpo, dá aquela estagnada. E agora eu quero te explicar o motivo que faz isso acontecer. A gente tem 2 caminhos, tá? Caminho 1,
Caminho 2. Caminho 1. Baixa de adesão. Grava o que eu tô te falando. É o motivo mais comum que faz as pessoas estagnarem no processo de emagrecimento. Então você foi lá, pegou o seu plano alimentar, saiu animadíssimo para começar a sua melhor versão. A primeira semana foi entusiasmo puro e a segunda semana foi um entusiasmo meio capenga. Na terceira semana você já deu uma safadezinha, aí eu quero uma colher de sopa passou a ser 2, o plano alimentar que a nutricionista te calculou, você já começou a dar umas adaptadas, as saídas do final de semana começaram a ser mais descontroladas, ou seja, você foi diminuindo a adesão a esse planejamento que era feito para te colocar num emagrecimento. Você começou a flexibilizar as metas que você mesmo estipulou. Você começou a pular treininhos. Isso a gente nem vê acontecendo muito na cara. É uma coisa muito sutil, mas a adesão ela tá se perdendo. E a gente não pode... É chato voltar sempre pro mesmo princípio. Se você me acompanha no canal, eu tenho que falar isso uma hora ou outra sempre pra lembrar. Mas emagrecimento é o quê? Déficit calórico. Comer menos do que você gasta. Então, se qualquer coisa que você comeu de safadezinha anulou esse balanço de gasto energético e oferta calórica, a gente vai perder ali o cálculo energético que faria você emagrecer. Então, essa baixa na adesão, ela é muito cuidadosa. O que eu te dou de sugestão? Começa a analisar. O que você tá mudando aí? Será que tem alguma safadezinha que você tá fazendo? Negocinho que não era pra fazer que você tá fazendo? Começa a pensar. Como é que foi essa semana? Será que você colocou alguns alimentos a mais que não era pra estar? E se é isso que tá acontecendo com você, essa desmotivação, esse desânimo, eu te convido a lembrar como é que era a tua versão quando começou tudo isso. E o que você quer pra você? Qual que é a melhor versão que você quer pra você? Você tem que relembrar da motivação. Motivação, o motivo para a ação. Condiciona a disciplina. Você se torna disciplinado quando se lembra do porquê você faz o que você faz. Por que você tá num processo de emagrecimento? Você tá feliz com o teu corpo hoje? Você tá feliz com os resultados que você trouxe até aqui? Por que você decidiu entrar nessa vida saudável? É sério. Porque quando você lembra e relembra desses motivos, você ganha uma força extra pra continuar. Mas daí é só isso, então? Vou até ligar o ar aqui. Quando eu começo a gravar, começa a ficar quente. Daí é só adesão, então? É só safadezinha no final de semana? Cara, não. Tem gente que mesmo fazendo tudo, ipsis literis, tá? Da alimentação, da dieta, do treino, corpo para de responder. Então eu disse que tinha uma parte que era comportamental, sim, ela é prioritária, mas a parte fisiológica também pega. Porque o corpo ele é inteligente e ele encontra mecanismos para tentar equilibrar esse gasto. Vamos lembrar que eu falei da reserva de emergência. O seu corpo não quer que você pegue a reserva de emergência dele. Então, depois de um tempo do processo de emagrecimento, você pode começar a sentir um aumento de apetite, um olfato aguçado para alimentos mais doces ou mais saborosos. Você sente de longe o cheiro de um doce. Parece que é a restrição. Ela traz em nós sentimentos mais amorosos, sedutores com relação à comida. Se você pudesse comer, você nem ia pirar tanto. Mas como você tá num déficit calórico, numa restrição, teu corpo fica aguçado para esses sinais. Irritabilidade aumentada, seus níveis de cortisol e hormônios associados ao estresse aumentam mais, porque veja, o corpo não gosta de emagrecer, cara. O corpo não gosta, ele vai ver aquilo ali como uma porrada. O que você acha que ele vai liberar? Acha que ele vai liberar flores? Ele tá queimando algo que você quer perder. Às vezes você tá em obesidade, sobrepeso, você precisa perder, mas ele não vê isso. Até por tudo que eu comentei ali no começo do vídeo. Então você fica mais estressado, o seu apetite aumenta, o seu corpo dá uma desacelerada no metabolismo, a sua basal tende a diminuir. E a consequência desses sintomas que você tem sentido? Um aumento da lipogênese, que é responsável pelo acúmulo de gordura, e uma baixa na lipólise, que é o responsável pela quebra de gordura. E se você tá fazendo tudo certo e tem sentido esses tipos de sintomas, aí é a hora de periodizar. Aí é o momento de um nutricionista entrar e modificar o estímulo que você está inserido. Nesse período específico, é importante não deixar o corpo acostumar. Então, ir alternando os estímulos mostra uma alta eficácia nessa desestabilização do corpo. Ele não percebe o emagrecimento acontecendo. De novo, estou falando muito simplificado para vocês, mas ele não percebe o emagrecimento acontecendo e ele vai continuando. Então, a pessoa às vezes estava numa dieta flexível, aí ela testa um jejum. Ah, não gosto de jejum? Ela entra numa mediterrânea, ela não gosta da mediterrânea, enfim, tem inúmeras estratégias e esse é o momento importante para você modificar a estratégia para que o corpo seja pego de surpresa e responda novamente a esse estímulo. Vocês vê? Quem falou que emagrecimento era só comer
sei lá, cara, o negócio é complicado mesmo. Não é só comer pouco, é também ajustar as estratégias, é olhar a sua rotina, é cuidar muito do comportamento, porque o efeito platô fisiológico, ele é muito mais raro de acontecer do que o de adesão. Normalmente é o item 1 que pega todo mundo. Se for você também, já te aconselho aí olhando melhor a sua rotina e ver o que pode estar te atrapalhando, fazendo você comer mais sem perceber. Às vezes são beliscadas, às vezes tá no final de semana a sua cagada. Fica de olho. E se a sua estagnação vier de um platô realmente fisiológico, reavalia a tua dieta, modifica a sua estratégia. Mas o teu problema, sendo adesão ou platô clássico, continua no propósito. Assiste os vídeos desse canal, que tem inúmeros vídeos para te ajudar, tanto com meta, quanto com a adequação proteica. Tem tudo que você precisa realmente para ter aí um corpo extraordinário e fazer a tua melhor versão acontecer esse ano. E agora que você entendeu mais sobre efeito platô, coloca aqui nos comentários, só pra eu gosto de fuxicar o que vocês falam, né? Se o seu problema de estagnação, ele é de adesão ou se é fisiológico. Coloca aqui nos comentários que eu quero ver, mas você vai ter que ser sincero com você mesmo e pro pessoal aqui, que eu vou ter que ver, que eu suspeito que seja adesão. Mas vamos lá, deixa eu ver vocês aí, ver se eu tô entendendo direito o meu público. E pra mais conteúdos que te ajudam a emagrecer, você fica por aqui e se inscreve pra mais de nutrição.